Glória ao nome de Jesus. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filisteus. Câmera também, tortita. Aqui vamos ajeitar. É isso daí. Bora pra cima, tacar fogo na seara. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo. Vídeo de hoje é de mensagem bíblica, tá bom? Lembrando, estamos tratando aqui Josué, capítulo 1. Tem bastante conteúdo pra gente, tá bom? Josué, capítulo 1. E ainda estamos no versículo de número 1 ainda. Ó, já falamos aqui no nível 101, 102, 103 e agora estamos no nível 104 e ainda estamos no versículo de número 1. Então já pegue aí a tua Bíblia, abra ela em Josué capítulo 1 e vamos falar um pouquinho mais desse versículo, né? Vamos aprender um pouquinho mais. Beleza? Bora pra cima. Produção, roda. A vinheta. Agora não dá pra girar mais. A cadeira aqui é fixa, então não dá pra fazer aquele giro, mas dá pra fazer. É forte, Brasil. Ó, minha cunhada, vem aqui, minha cunhada. Vem aqui. Manda um oi, manda paz. Para todo mundo. Oi, a paz do Senhor. Fala, eu sou a Gilmara. Eu sou a Gilmara. Irmã da Ingrid. Irmã da Ingrid. Da esposa do Clebson. Da esposa do Clebson. E cunhada do irmão Clebson. E cunhada do irmão Clebson. É forte demais, obrigado. Deus abençoe. Vamos lá. Pegou aí tua Bíblia? Abra ela. Josué 1. Vamos ler o versículo de número 1. Está escrito assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, só até aqui. Eu vou falar um pouquinho que foi falado no vídeo da mensagem bíblica anterior, para que não se perca o nexo, tá bom? A conexão desse vídeo aqui posterior, beleza? Vamos lá. No versículo de número 1 do vídeo anterior, nós havíamos pegado essa expressão aqui, né? Ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Repara bem, Deus, ele fala com mais intensidade com Josué quando Moisés morre, correto? É uma coisa muito nítida no texto. Não é que Deus não falava com Josué, ele falava, mas falava bem pouco com Josué. Mas depois que Moisés morreu, Deus então passa a falar com Josué com muito mais intensidade, com muito mais frequência. E aqui cabe uma pergunta que eu fiz no vídeo anterior para a nossa reflexão. O que precisa morrer na sua vida para que Deus fale com você de forma mais intensa? Essa avaliação, essa reflexão aqui, quem tem que fazer é você, tá bom? O que precisa morrer em você para que Deus fale com você de forma mais intensa? Será que é a falta de equilíbrio? Será que é a falta de caridade? Será que é a avareza que precisa morrer? O que precisa morrer em você para que Deus fale com você de forma mais intensa? Será que é a preguiça espiritual de não orar, de não ler, de não jejuar, de não louvar, de não chamar a atenção de Deus para dentro de sua casa? O que precisa morrer em você para que Deus fale com você de forma mais intensa? Então fica aí essa reflexão. Nós também tratamos no vídeo anterior, ainda dentro dessa expressão aqui, ó, e sucedeu depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. É interessante que até o momento aqui, Josué, ele tinha vivido experiências com Deus, mais experiências que Deus tinha dado para Moisés. Se não fosse Moisés, Josué não teria vivido essas experiências. Quando Moisés morre, é a mesma coisa que Deus estivesse falando para Josué. Josué, chegou o momento de parar de viver as experiências de Moisés e passar a viver as suas próprias experiências. Chegou o momento de você parar de falar um pouco que eu usei Moisés para abrir o Mar Vermelho, que eu usei Moisés para mandar carne do céu, que eu usei Moisés para bater na rocha e água jorrar para milhões de pessoas beberem. Chegou o momento de você parar de dizer que Moisés teve um dia que desceu do monte e o rosto dele brilhava. Chegou o momento agora, Josué, de você viver as suas próprias experiências, de você orar e não mais carne descer do céu, mas a terra parar, o sol parar. Chegou o momento, Josué, de o Rio Jordão também se abrir, para você como o Mar Vermelho se abriu. Então chegou o momento, Josué, de você viver as suas próprias experiências. Chegou o momento de eu não só revelar para Moisés pecados escondidos, mas também revelar para você o pecado de Acã escondido. Eu vou te dar revelações, eu vou te dar discernimento. E o que Deus mostra aqui para Josué é que com a morte de Moisés, ele precisa parar de viver um pouco as experiências de Moisés e ter as suas próprias experiências. E aqui eu quero fazer essa aplicação para você nessa introdução. Mas quanto tempo você vai viver experiências dos outros? Mas quanto tempo você vai dizer que fulano de tal orou e a pessoa foi curada? E você? Orou por quem? Curou quem? Mas quanto tempo você vai dizer que fulano de tal, fulana de tal, quando estava pregando, Deus derramou uma glória tamanha que arrebatou as pessoas? Tá bom, o fulano é experiência dele. Por mais que você tenha visto, por mais que você tenha sentido, é experiência dele, dela. E Deus está te fazendo uma pergunta. E as suas experiências? Está na hora de Moisés morrer e você parar de falar tanto das experiências de Moisés e ter as suas próprias experiências, Josué. Deus está te chamando para um particular. Chegou o momento de você ter as suas próprias experiências comigo. Vamos continuar. Ainda no versículo 1 aqui, ainda na expressão, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Uma das coisas que mais me cativou aqui, que mais me chamou a atenção nessa expressão, é que o nosso Deus, ele sabe o momento certo de te colocar em evidência. Principalmente você, que está se dedicando em oculto, que está lendo a Bíblia em oculto, que está orando em oculto, que está jejuando em oculto, para que Deus te use, para que Deus tenha um lindo relacionamento com você. Eu sei que você está se dedicando em oculto. Eu fico imaginando Josué, sobe monte, desce monte com Moisés. Eu fico imaginando Josué, no dia que foi para ele receber unção, ele não recebeu. Na verdade, não era tempo de Deus na vida de Josué. Ele não recebeu, mas Deus tirou de Moisés e distribuiu para 70. Uma coisa que Josué queria muito. Então eu fico imaginando esse homem que pagou todo o preço possível do lado de Moisés. E mesmo assim,
teve que esperar muito tempo para que Deus colocasse ele em evidência. E já já a gente vai falar quanto tempo mais ou menos aqui Josué ficou só em oculto. O que eu quero dizer com essa expressão? Principalmente para você que está se dedicando muito, está orando, está lendo a Bíblia, você está fazendo as coisas e ninguém está vendo. Todo mundo acha que você está perdendo tempo, mas você não está. Você está se dedicando. O que Deus manda eu te dizer através dessa palavra, através dessa profecia é: eu sei o momento certo de te colocar em evidência. Só continue pagando o preço na minha presença, porque vai chegar um dia de Moisés morrer e eu vou te colocar em evidência. Até a gata veio é forte demais. Vai chegar o dia de alguém morrer e Deus te colocar em evidência. Tá bom? Então guarde muito bem essa palavra e bora pra cima. Eu sei que a agonia aí no coração às vezes é gigante, a vontade de querer pregar, a vontade de querer cantar na igreja, a vontade de querer edificar as pessoas é gigante, eu sei que é. Você está se explodindo por dentro, ainda mais se você tiver uma liderança que não te dê oportunidade, aí é que você se chateia muito. Mas uma palavra de Deus para a sua vida, para acalmar o seu coração é essa: eu sei o preço que você tem pagado na minha presença e eu também sei o momento certo de te colocar em evidência. Então acalma o seu coração, não desista do seu chamado e continue se dedicando. Amém? Bora então iniciar a mensagem de hoje. Essa foi a parte introdutória para ter a conexão da mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ainda no versículo 1 e ainda na expressão: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Querendo ou não, Moisés, ele foi no Antigo Testamento um dos maiores líderes, se não maior, já relatado na Bíblia. Um homem que teve muita intimidade com Deus. E avaliando essa tamanha intimidade com Deus, não tem como não refletir do quão é difícil substituir um homem desse. Do quão é difícil substituir esse tipo de homem que teve tamanha intimidade com Deus, que orava e as coisas aconteciam, que pastoreava praticamente mais de 3 milhões de pessoas. Então, era um homem que tinha bagagem, tinha conhecimento, tinha tudo. Imagina você agora no lugar de Josué, tendo que substituir esse homem. A dor é tamanha que Josué, o texto diz que ele tem medo, que ele fica temeroso. Irmão Cleber, eu não li não na Bíblia que Josué fica com medo, fica temeroso, não? Por que você acha que Deus precisa falar com Josué pelo menos 3 vezes? Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Por que você acha que Deus precisa falar com Josué pelo menos 3 vezes e no final do capítulo não é mais Deus falando, mas o próprio povo olhando para Josué e dizendo: Josué, seja forte e corajoso? Por quê? Porque Josué temia, tinha medo. Quem tinha acabado de morrer era o maior líder de Israel e não dá para substituir um homem desse sem a capacitação de Deus. Josué aqui, ele fica com medo. Automaticamente, se é a gente, no lugar de Josué, faria milhares e milhares de perguntas. Meu Deus, como vai ser agora?
Como que eu vou fazer para substituir esse homem? E a autoridade que ele tinha, eu não tenho nem metade. Deus, como que eu vou fazer? Senhor, me capacita. Imagina o desespero na alma de Josué. Imagina a perturbação na mente de Josué. Só que Deus aqui, ele mostra que não é porque um grande homem morreu que a obra dele não vai continuar. Maior do que o homem que morreu é quem está capacitando quem está vivo. Oh glória, essa desceu agora. Vou repetir. Maior do que Moisés que morreu é quem está capacitando o Josué que está assumindo a liderança. Deus é maior que Moisés e ele tem total capacidade de dar para Josué a autoridade que ele deu para Moisés, a unção que ele deu para Moisés, as experiências que ele deu para Moisés. Só que a reflexão dessa expressão aqui, o que a gente aprende é que a obra de Deus não pode parar por causa de uma dor intensa. Nós sabemos, e é nítido no texto, que Josué estava sentindo dor, que Josué estava sentindo medo, Josué estava precisando de ajuda. Só que não é porque Moisés morreu que a obra de Deus vai parar, não. Ainda tem um povo para colocar na terra prometida. E aqui, só fazendo um paralelo a esse texto, você vai se lembrar de Mateus capítulo 14, versículo 13, quando Jesus recebe a notícia que o seu primo tinha acabado de morrer. Cortaram a cabeça dele, degolaram ele. O texto diz que a dor em Jesus era tamanha que Jesus quer pegar um barco, sabe para quê? Não era para pregar, não era para cantar, não era para curar. A dor era tamanha que Jesus só queria ficar sozinho, sozinho. Eu estou falando do nosso mestre. O nosso mestre sentiu dor intensa. O nosso mestre sabe o que é a dor de perder alguém muito querido. O texto de Mateus capítulo 14, versículo 13 vai dizer, olha, Jesus pegou um barco a fim de ficar sozinho. Detalhe, essa era a vontade do filho. Mas qual era a vontade do pai? Qual era a vontade do pai? Será que o pai queria que o filho se isolasse? Ou será que o pai queria que o filho continuasse pregando, mesmo sentindo dor? Qual era a vontade do pai? Será que era que o filho se isolasse? Ou que o filho continuasse ensinando, mesmo sentindo uma dor intensa? O texto de Mateus, capítulo 14, versículo 13, vai dizer que quando Jesus pega esse barco a fim de ficar sozinho, ele olha para trás, ele vê uma multidão seguindo ele. E agora? O que a gente faz? O que o nosso mestre vai fazer? Por quê? Porque ele está sentindo uma dor intensa de uma perca, mas ao mesmo tempo tem pessoas seguindo ele, como ovelhas sem pastor, precisando de direção, precisando de cura, precisando de orientação, precisando de uma pregação. Agora, Jesus tem duas escolhas a fazer. Ou ele pega o barco a fim de ficar sozinho e constrói e cura sua própria dor, ou aguenta o tranco da própria dor e libera a cura para quem está doente. Ou aguenta o tranco da sua própria dor e prega para quem está precisando. Ou aguenta o tranco da sua própria dor e canta para quem está precisando. Ou aguenta o tranco da sua própria dor e abraça quem está precisando de um abraço. Sabe o que o nosso mestre fez?
Sabe o que Jesus fez? Ele aguentou o tranco da própria dor, liberou cura para quem estava doente. Ele aguentou o tranco da própria dor, liberou direção para quem estava sem direção. Ele aguentou o tranco da própria dor, liberou um abraço para quem estava precisando de um abraço. Eu vou liberar uma palavra aqui e você que já tem um ministério há muito tempo, sabe muito bem do que eu vou falar. Vai chegar dias, ou já chegou dias, em que Deus mandou você liberar uma palavra para alguém, que essa palavra era você que estava precisando. Chegou dias no seu ministério, se não chegou, vai chegar, que Deus mandou você abraçar alguém, você precisando de um abraço. Vai chegar dias, ou se não chegou, aguarde, que você vai cantar um hino para alguém. Deus vai mandar, você precisando ouvir esse hino. O que Deus nos ensina aqui, o que o nosso mestre nos ensina aqui é: a minha obra não pode parar por causa de uma dor intensa sua. Saiba que o que dentro de você é dor. Quem te ouve, quem recebe uma palavra sua, quem recebe um abraço seu, isso se torna remédio, porque o próprio Espírito testifica na alma do outro que você está sofrendo na presença de Deus. O que Deus está dizendo e te ensinando, nos ensinando hoje é: aguenta o tranco, filho, filha, da própria dor, continua pregando, continua cantando, continua ensinando, a vitória vai chegar. Essa dor que você está sentindo, eu estou transformando em remédio para curar nações, para curar multidões, para curar pessoas. Seria muito fácil falar da dor dos homens de Deus que eles sofreram na Bíblia, mas e as suas? Essa é a sua dor que eu estou permitindo sentir, sabe para quê? Só para me transformar em remédio, para quando você chegar lá na frente, você ter a sua própria experiência, ter testemunho para contar. Tá doendo agora, mas calma, vai ser transformado em remédio. Essa dor só suporta, é por causa de um bem maior, e esse bem se chama obra de Deus, obra de Cristo. Ninguém cresce na obra de Cristo sorrindo. Ninguém cresce na obra de Cristo só pulando, só se alegrando. Não, chega momento que a dor é intensa, mas mesmo com dor intensa, a gente precisa continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Guarde essa palavra, pelo amor de Jesus Cristo. Risque a palavra desistir do seu dicionário mental e coloca no lugar do D o R. Ao invés de desistir, você vai resistir na presença de Deus e vai continuar fazendo a obra de Deus, vai continuar fazendo o que Deus te mandou fazer, mesmo com dor intensa. Foi isso que Josué ele sentiu. Mesmo com uma dor muito intensa, um grande líder morre de um lado. Mais de 2 milhões de pessoas precisam ser colocadas na terra prometida. E essa pressão está em cima de quem? Josué. E Deus olhou para ele e disse: Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Maior do que esse líder seu que morreu, meu servo, maior do que ele sou eu que te capacito. Então hoje, nesse dia, receba através dessa palavra a capacitação de Deus no meio da sua dor intensa. Receba a capacitação de Deus no meio do seu sofrimento intenso. Receba graça, força de Deus
no meio desse sofrimento intenso. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos continuar. Ainda no versículo de número 1, vai falar assim, a mesma expressão. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Quem era Josué? Josué, depois da morte de Moisés, acaba se tornando o líder principal do povo de Israel. E um líder, é aqui que a gente agora vai falar um pouquinho, porque um líder, ele não nasce do dia para a noite. Não nasce. A gente vai falar de muitas qualificações de líderes bíblicos aqui. E aí, você mesmo pode avaliar se a sua liderança tem essas qualificações. Ou até mesmo se você, que é líder, tem essas qualificações. Como eu disse, um líder ele não nasce do dia para a noite. Eu vou aqui falar só 3, mais para frente eu falo mais. Mas eu vou falar 3 qualificações básicas. Essas são as mais básicas de um líder. A primeira que a gente observa na vida de Josué é que Josué não foi indicado por qualquer pessoa. Josué, ele não foi indicado porque tinha dízimo alto. Josué não foi indicado porque era filho do líder. Josué, ele não foi indicado porque a família dele era a que mais abençoava o povo de Israel. Não! Josué, uma das primeiras características que eu vejo aqui é que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus indica Josué para Moisés. Aonde está isso, irmão Cleverson? Abre sua Bíblia aí. Números, capítulo 27, versículo do 18 ao 20. Números, capítulo 27, do 18 ao 20. Ó, Josué, designado sucessor de Moisés. Olha o que está escrito, do 18 ao 20. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. 20. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Primeira característica que tem aqui na vida de Josué é que está descrito no texto que o próprio Deus indica ele. Eu queria que você que está me assistindo, líder, ou você que é liderado e tem um líder, o seu líder ou você que é líder, foi Deus que te indicou para essa função que você está exercendo? Ou você, e não vem parecer que Deus está falando com as paredes, que Deus está falando com outra pessoa. Não, está falando com o líder. Líder, tá bom? É líder. Foi Deus que te indicou? Ou você foi levantado apenas porque tem dízimo alto? Ou porque sua família não falta um culto? Foi Deus que te indicou realmente? Ou você foi levantado, mesmo sabendo, mesmo quem te levantou, sabendo que você é um mulherengo, compra não paga? Hein?
Quem foi que te indicou? Foi Deus realmente que te indicou? Ou quem te levantou sabe que você é um mau caráter, que você é o tipo de líder que está com um monte de processo nas costas e mesmo assim não estão querendo te tirar desse cargo? Quem foi que te levantou? Eu estou falando com líder, tá? Estou falando com líder. Porque aqui Josué, quem indica ele é o próprio Deus para Moisés. Mas nós sabemos, eu sei, você sabe, que a maioria dessas lideranças de hoje são levantadas não é porque Deus indicou, não. Ou é porque tem dízimo alto, ou é porque não falta um culto, ou é porque a família ajuda muito financeiramente, mas as principais características de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, você vai procurar nesses homens hoje em dia, não tem. Não tem. Aí você puxa a capivara, você vê um monte de coisa por trás, estão dirigindo igrejas. E aqui eu faço a pergunta de novo. Quem foi que te indicou? Quem foi que te levantou a pastor? Quem foi que te levantou a líder? Quem? Foi Deus? Foi o histórico que você deixou realmente? É lógico que o que eu estou falando aqui não é todos. Tem alguns irmãos que dá prazer de você olhar para eles, para elas e falar assim, realmente, ali é um grande pastor, uma grande mulher de Deus, um grande líder, porque tem um histórico de obra de Deus, tem um histórico de caráter, tem um histórico de um monte de coisa que deixou, que construiu, e por isso, nada mais, nada menos como consequência, hoje, são grandes líderes. Só que tem outros que, pelo amor de Jesus Cristo, nem Bíblia lê, não tem vida de oração, caráter nem se fala, processo nas costas. É esse tipo de líder que vocês estão levantando para as igrejas, para a ovelha, para a noiva do cordeiro. Aqui quem indicou Josué foi Deus. Reflita nessa pergunta. Não olhe só porque é um jovem falando para vocês, não. Mas olha, reflita na pergunta: quem foi que te levantou? Você realmente merece esse cargo? Por causa do histórico que você deixou, um histórico bom? Ou realmente você foi levantado por fatores secundários, terciários? Reflita nisso. Essa é a primeira característica. Segunda característica de Josué aqui, que o fez dele um grande líder. Esse homem aqui, ele não ficou 3 anos, 4 anos, 5, vamos colocar mais para estourar? 10. Ele não ficou 10 anos do lado de Moisés aprendendo. A história diz que ele ficou 40 anos do lado de um homem que tinha contato direto com Deus. Se você hoje que faz uma faculdade aí de 4 anos, 5 anos, até 7 anos, 8, 9, com pós-graduação, mestrado, essas coisas tudo aí, dá em torno de uns 8 a 10 anos e você aprende muito. Imagina um homem que ficou 40 anos como assistente de Moisés, só aprendendo, para depois passar para o povo. Dentro dessa segunda característica aqui, é uma outra advertência, uma outra exortação que a gente tem que falar nos dias de hoje. Tem que falar. Você está aprendendo com quem? Quem é que está te ensinando? Detalhe, além de estar aprendendo com alguém, quanto
quanto tempo foi esse aprendizado? Ou além de ter aprendido com alguém, quanto tempo foi esse aprendizado? Hoje se observa que muitos líderes que são levantados hoje, infelizmente, não têm outros líderes grandiosos por trás, a qual essas pessoas aprenderam. Josué aprendeu 40 anos do lado do maior líder de Israel. A maioria dos líderes hoje já não tem mais referências, não tem mais quem o ensine, quem a ensine. E hoje, além de não ter nem o conhecimento empírico, que é o de experiências, não tem filosófico, não tem científico e muito menos teológico. Os 4 pilares que regem o mundo são esses: empírico, filosófico, teológico e científico. A pessoa hoje quer ser líder sem ter nada disso, sem nem ao menos pegar um livro para aprender, nem ao menos ter uma experiência em oração, ter uma experiência com um grande líder, com uma grande líder, sem sentar para aprender com ninguém. Quer ser líder, quer ser líder. Vamos aprender com Josué. Josué ficou 40 anos aprendendo com Moisés, homem que tinha contato direto com Deus. Aí você às vezes quer aprender 1 mês, 6 meses, 1 ano, e na sua cabeça, tá bom, agora tá bom, eita, agora eu sou um líder. É nada, não é nada, ainda tem muito para aprender. Eu tenho muito para aprender ainda, na liderança e em muitas outras áreas. Eu tenho muito para aprender. Eu sei que esse cargo aqui, líder, missionário, pastor, evangelista, muitos outros cargos, a gente não adquire do dia para a noite como está sendo visto hoje. É que qualquer um chegou hoje na igreja, passou 1 ano, já é consagrado, missionário, pastor, não sei o que mais lá. Eu estou falando principalmente para essas pessoas que nem sentam para aprender, querem levantar para ensinar. Vai ensinar o quê? Vai ensinar quem? Vai para onde com esse rebanho? É isso que Deus está falando aqui, ó. Vamos pegar o exemplo de Josué. Para aprender, para se formar, custa tempo, custa sacrifício. Não é de um ano para o outro. É pelo menos aqui, ó, aqui foi 40 anos. É a gente viver a nossa vida aprendendo sempre e nunca se fechando para o conhecimento, nunca se fechando para as experiências. Eu tenho dó de muitas pessoas que infelizmente não seguem o principal ensino de Cristo. Eu digo o principal porque sem esse você não tem como obter os outros. Jesus, no Sermão da Montanha, ele chega a dizer, primeiro ensino dele, bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que significa essa expressão? Pobre de espírito é quando o ser humano assume um tipo de posicionamento de se esvaziar dele mesmo, de se esvaziar dos seus próprios pensamentos, de se esvaziar das suas próprias palavras, sentimentos, e se encher do que, irmão Cleverson? Se encher do que é correto, aprender com quem é certo, com o nosso Deus, com a palavra de Deus, pensamentos de Deus, sentimentos de Deus. Só que hoje, nem o primeiro ensino de Cristo você observa na vida dos cristãos. Estão tão fechados dentro do mundo deles que só querem falar, tagarelar, falar atrás de falar. E sabe o que Deus está procurando? Quem ouve. Porque quando você para estudar um pouquinho o primeiro ensino de Cristo, que é o esvaziamento de si, Jesus, ele quer que você se esvazie tanto de si
ao ponto de você ter um leb shomea. Sabe o que é leb shomea? É uma palavra hebraica que significa o coração que ouve. Aí a gente vai lá para Salomão. Sabe o que Deus deu para Salomão? Não foi uma mente brilhante. O que Deus deu para Salomão foi um leb shomea, um coração disposto a ouvir Deus em todo momento. O que eu observo hoje é a maioria dos irmãos, a maioria dos crentes aí, só querendo falar. E sabe o que Deus está procurando? Alguém que queira ouvir, aprender, ouvir. Eu te pergunto, que tipo de posicionamento você assumiu? Só o de falar? Só o de tentar passar para as pessoas o que você aprendeu com a vida? Ou você realmente está no posicionamento de também ouvir, aprender? Porque é isso que Deus está procurando. Aqui, ó, Josué ficou 40 anos só com o coraçãozinho, leb shomea, só aprendendo. E se você for ver bem aqui, logo no versículo de número 18, você vai ver ó, o que Josué ele ganha, de números aqui, tá? Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Homem em quem há o Espírito. Você sabia que em outras expressões, essa palavra homem em quem há o Espírito, diz numa outra expressão, homem em quem há o Espírito de sabedoria? Sabe por que ele ganhou sabedoria? Porque teve um leb shomea, um coração que ouve. E o que Deus está falando para você é, para de falar um pouquinho. Você está pensando que eu estou procurando gente que só fala? Não! Meu primeiro ensino no Sermão da Montanha é: felizes são os pobres de espírito. Por que, Deus? Porque deles é o reino da sabedoria. Deles é o reino dos céus. Aqui, ó, 40 anos aprendendo. Não é à toa que depois de Moisés foi também um dos maiores líderes que o povo de Israel conheceu. Amém? Vamos continuar. Essa foi a segunda característica. Agora vamos para a terceira aqui, tá? A terceira característica aqui nem se fala, meu Deus. O líder precisa conhecer a lei que governa o povo. Para quê? Para governar o povo. A terceira característica aqui, se você observar aqui no próprio texto, aqui ó, então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele. 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dai-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, ele não está aprendendo só aqui. Não está sendo passado a lei aqui para Josué perante o povo só nesse dia. Não, como eu falei, Josué ficou anos e anos aprendendo. Josué ficou anos e anos do lado do próprio homem de Deus que recitava a Torá, escreveu a Torá, as leis de Deus. Então Josué, ele acabou conhecendo muito bem a lei que governa o povo de Israel, que era a Torá. O problema do dia de hoje, oh meu Deus, é que você observa que tem muita gente, eu quero ser líder, quero ser pastor, é evangelista para lá, missionário para cá, é apóstolo, não sei, lá vai fumaça, é um monte de gente com um monte de título de liderança que não leu nem a Bíblia sequer uma vez toda. Eu faço uma pergunta de Deus para você. Se você não sabe nem a lei que governa o povo de Deus, como que você quer governar o povo de Deus? Me explica. Aqui,
Josué, ele sabe a lei que governa o povo. Sabendo a lei que governa o povo, ele usa essa mesma lei para governar o povo. Lei esta que dá benefícios, mas também dá consequências. O nosso problema hoje é esse. É um monte de gente, querubim ungido, serafim ungido, anjo ungido, apóstolo não sei do que mais lá, missionário, evangelista, que nem a lei que governa o povo eles leem. Aí quer ficar recitando coisa da própria cabeça. Quer ficar recitando para o povo de Deus só experiência que teve em oração, só experiência que teve no jejum. Não, meu filho. A igreja, o povo de Deus, é bom um testemunho de vez em quando, um testemunho na sua vida de oração, jejum, só que a base da igreja não é o seu testemunho. A base da igreja se chama Bíblia Sagrada. E se você é querubim ungido, serafim ungido, anjo ungido, missionário, apóstolo, evangelista, pastor, diácono, exerce alguma liderança, é pai de família, é mãe de família, tem a casa crente, se você exerce algum papel de liderança, é obrigação sua, como servo de Deus, serva de Deus, conhecer a lei que governa o povo de Deus. Isso é o que Deus diz, não sou eu, é o que Deus diz na sua palavra. Se você é meu povo, tem que conhecer a minha lei que governa o meu povo. É isso que Deus está dizendo, tá bom? Então, a partir de hoje, você que não lê muito a Bíblia, tá bom? Passe a conhecer um pouquinho mais ela e pode usar ela para aplicar tanto para dar benefício quanto para dar consequência. Por quê? Porque por mais que você, às vezes você não é líder de uma igreja, mas você é líder de um estabelecimento, você é líder de um comércio, você é líder da sua casa, tá bom? Então, todas as pessoas, elas acabam no decorrer da vida exercendo o papel de liderança em alguma área da sua vida, tá bom? Então, o líder precisa conhecer a lei que governa o povo para governar o povo. 3 características, 3 qualificações básicas de um líder. Primeiro, é Deus que indica. E não é por causa de dízimo. Não é por causa que a igreja frequenta todo o culto. Viu? Não é por causa que a igreja, a família dessa pessoa abençoa a igreja muito. Não. Essa pessoa não é levantada por isso. Essa pessoa, ela tem que ser levantada por características de Deus na vida dela. Dizimista é bom, ajudar a igreja é muito bom, só que não é só isso, né? Tem mais coisas. Segunda coisa, Josué foi assistente pessoal de Moisés durante 40 anos, aprendendo muita coisa. Então saiba que esse negócio de ser líder não é de um dia para a noite, tá? Custa muito tempo, custa caro, é anos e anos de dedicação se aperfeiçoando. Então pare com essa neurose, essa mentalidade raquítica, mentalidade mesquinha de achar que você chegou hoje no evangelho, amanhã tu já tem que ser um querubim ungido. Não, vai subindo degrau a degrau, vai crescendo aos pouquinhos, tá bom? Então aprende muito, aprende com Josué, 40 anos do lado de uma pessoa aprendendo, aprende a ter um coração que ouve, para de falar muito, diminui a fala, aumenta o ouvido, tá bom? Aprende a ouvir mais, ser mais submisso, ser mais submissa, ajudar mais as pessoas, tá bom? Você vai ganhar muita sabedoria com isso. Terceiro, o líder precisa conhecer a lei que governa o povo. Por que ele precisa conhecer a lei que governa o povo? Porque se ele quiser ser líder, é essa lei que governa o povo, então é com essa lei que eu vou governar o povo, tá bom? Então conheça a Bíblia, a regra da sua fé. Conheça a regra da sua fé. Hoje, infelizmente, está um negócio aí que você vê tanto crente, mas tanto crente, que perde tempo com tanta coisa
E aí passa 5, 10 anos de crente, você pergunta, já leu pelo menos a Bíblia uma vez toda? Não, nunca li. E precisa? Não, precisa não. Você está indo para onde? Você faz parte de que povo? Tá bom? Então essas são as qualificações básicas. Outra característica aqui, a obra de Deus, ela não pode parar por causa de uma dor intensa. Tá bom? Eu sei que é difícil, mas muitas vezes você precisa aguentar o tranco da própria dor, continuar pregando, continuar cantando. Eu tenho várias experiências aqui dentro desse tópico, só que para o vídeo não ficar maior ainda, eu paro por aqui, tá bom? Experiência minha, continue fazendo. Não é fácil, mas a recompensa é gigantesca. Você vai pular para outro patamar de espiritualidade. Viu? Se você muitas vezes aguentar o tranco da própria dor e continuar fazendo o que Deus mandou você fazer, tá bom? O filho queria pegar um barco para ficar sozinho e aliviar a própria dor. O pai queria que ele não fizesse aquilo, aguentasse o tranco da própria dor, liberasse cura para quem está doente, porque a dor do filho o pai transformou em remédio para curar pessoas. Recebe essa palavra, amém? Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Tu não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para ganhar dinheiro, não tem tempo para se divertir, não tem tempo para as suas coisas, não tem tempo para tudo. E por que Deus que você diz que está acima de todas essas coisas, você não tem um tempo com Ele? Então está na hora de você parar de ser hipócrita, uma hipócrita, e começar a reservar um tempo com Deus no seu dia. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.